Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Marcos 9, de 2 a 10. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, que é a transfiguração, neste segundo domingo da Quaresma. A transfiguração de Jesus se encontra também em Mateus e Lucas, mas cada evangelista trabalhou a seu modo a narrativa dentro dos objetivos específicos de cada um. Marcos inseriu no início da segunda parte do seu evangelho. Na primeira parte do evangelho de Marcos, Jesus é incompreendido pelos de fora, acusado de blasfemar, de ser um possesso, louco e impuro. E os discípulos, o que pensam dele? Pedro, representando todos os que pretendiam se unir ao Mestre, afirma que Jesus é o Messias. Mas Jesus proíbe severamente aos discípulos de falar alguma coisa a respeito dele. Marcos insere aqui o primeiro anúncio da paixão. E Pedro representa mais uma vez os discípulos, se torna Satanás. Isso foi do evangelho de domingo passado, porque pretende que o messianismo de Jesus se baseie nos moldes tradicionais. Jesus é incompreendido também pelos de dentro. E agora, a proposta messiânica de Jesus vai vencer? A transfiguração responde afirmativamente. Jesus vai vencer. Seu projeto será vitorioso porque é garantido pelo Pai, que o declara seu Filho amado, pedindo que todos escutem o que ele diz. A transfiguração é, portanto, o sinal da vitória de Jesus e de seu projeto. Jesus abre uma lacuna grande para que os discípulos entrem e se sintam ou se reconheçam como parte dessa caminhada de Jesus. Jesus sobe a uma alta montanha com Pedro, Tiago e João, 3 dos 4 primeiros escolhidos. A cena recorda Moisés, que foi convidado a subir a montanha de Javé em companhia de Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos. Somente Moisés se aproximou de Jesus, e ao descer do monte, contou ao povo tudo o que Javé lhe havia dito. A resposta do povo é uma só: faremos tudo o que Javé disse. Qual será a resposta dos discípulos? Desde já podemos concluir que eles se deixam levar pelo medo e a perplexidade. Se podemos perceber, essa transfiguração aponta para a realidade da ressurreição de Jesus. Ninguém, nem mesmo a morte, poderá deter o projeto do reino, pois o Mestre vai ressuscitar depois de 3 dias. Moisés e Elias, que representam respectivamente a lei e os profetas, isso é todo o Antigo Testamento. Se fazem presentes e conversam com Jesus. Elias é o restaurador do javismo, do reino do norte, no tempo do rei Acabe. O profeta que libertou o povo da idolatria que gera opressão. Moisés é o líder da libertação do Egito. O comparecimento deles vem dar testemunho de Jesus. Ele é o libertador definitivo, prometido e prefigurado nos líderes do passado. O Antigo Testamento testemunha que Jesus veio para libertar mediante a entrega total de sua vida. Vejam que na cena também aparece uma nuvem, que significa esplendor. Os personagens Elias e Moisés, e sobretudo a voz que sai da nuvem, são modos de identificar a presença de Deus no acontecimento. O próprio Pai garante que Jesus é seu Filho amado, ao qual é preciso dar adesão. Aqui nós vemos o termo filho, recorda o Salmo 2, verso 7, onde um rei é declarado filho de Deus. Jesus é esse rei, mas seu messianismo passa pela entrega da vida. Lembramos aqui a figura de Pedro, que representa nós todos quando pretendemos viver a alegria da ressurreição sem passar pela entrega e pela morte.
O julgamento que Marcos faz de Pedro e de todos os seguidores de Jesus é muito severo. Ele não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. No fim de tudo, os discípulos se perguntam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. O tema da ignorância dos discípulos é muito forte no Evangelho de Marcos. É impossível saber quem é Jesus sem ir com ele até a cruz, sem passar pela morte, sem voltar à Galileia. Para anunciar aí, por meio de uma prática libertadora, que o Mestre está vivo. Pedro e todos nós, com ele, sofremos de ignorância crônica em relação a quem é Jesus. Por isso é que escutar o que ele diz significa ir com ele até o fim. E não nos assustemos. No Evangelho de Marcos, quem confessa Jesus como Filho de Deus é justamente um pagão, alguém que jamais estivera com o Mestre nas suas andanças pela Galileia. E de repente, olhando em volta, os discípulos não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Jesus é a única autoridade credenciada pelo Pai. Ele está conosco para nos ajudar a descer do monte e a vencer o medo e a perplexidade. Então, meus amados irmãos, aí está um belíssimo, riquíssimo Evangelho, muito cheio de muita beleza, e podemos, nesse tempo de Quaresma, mergulhar mais e mais nesse Evangelho de Marcos.